A paz de Deus, de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do meu canal para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós iremos estudar o livro de Juízes, capítulo 2. Neste capítulo nós iremos aprender sobre a função de um juiz. Deus vai instituir juízes sobre a nação de Israel. Então, tanto para nós, igreja, é muito importante nós sabermos a função de um juiz, porque o nosso Senhor Jesus Cristo nos prometeu que Ele nos tornará reis e sacerdotes e vai nos colocar para julgar os ímpios e os anjos caídos. Então é muito importante você saber julgar com justiça. É muito importante você saber educar seus filhos, saber julgar e tomar as decisões certas na educação de seus filhos, para tomar as decisões certas e no seu serviço. Então o juiz é aquele que toma as decisões certas. Aqui vai ficar muito bem claro neste capítulo, né? A função do juiz. E toda vez que um juiz ele se corrompe, que ele se desvia dos caminhos do Senhor, ele sai da origem da sua profissão e não consegue julgar mais com justiça, porque ele busca seus interesses próprios, as suas ideologias e não julga com justiça. E o povo é prejudicado, né? Então, aqui, além da gente aprender a função do juiz, nós vamos ver que agora nós temos um eterno juiz, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele está nos preparando e nos ensinando a nos tornarmos reis, sacerdotes, para julgarmos os anjos caídos e os ímpios. Então, vamos nos preparar. É necessário você estar sempre lendo a palavra de Deus, se alimentando da justiça, para quando chegar o dia de você julgar as nações junto com Cristo Jesus na sua volta gloriosa, você estar preparado. Amém? Além disso, tem uma curiosidade muito importante aqui neste capítulo, né? Muitas pessoas se perguntam por que Deus permite pessoas más nas nossas vidas, né? Às vezes a pessoa serve a Deus e não entende por que Deus permite uma pessoa má que o persegue no serviço, um vizinho mau que o prejudica, né, que o atrapalha, também pessoas más na sua família. Tem muitas pessoas que servem a Deus, têm uma vida boa, mas tem um parente que o prejudica, que o atrapalha a servir na obra de Deus. E as pessoas não entendem o porquê disso. Neste capítulo fica muito bem claro a resposta, tá bom? Tanto o do porquê isso acontece e de como resolver essa situação, né? Então, se você tem essa curiosidade, eu tenho certeza que todos têm, né? Porque é uma pergunta muito comum, né? Por que Deus permite pessoas más na nossa vida? Aqui nesse capítulo 2 está a resposta. Então vamos começar esse estudo com a ajuda de Deus, a guia do seu bom espírito, em nome do Senhor Jesus. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim, e disse: Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que os vossos pais tinham jurado. E disse: Nunca invalidarei o meu concerto convosco. Então aqui, um anjo do Senhor veio falar com Josué e para instruir o povo, né? Isso aqui também aconteceu, aqui ó, como que diz, o anjo do Senhor veio de Gilgal. Por que de Gilgal? Porque lá em Gilgal, o anjo do Senhor apareceu também a Josué, né, em forma de homem, né? E o Josué o adorou. E a gente sabe que quando o anjo não recebe adoração. Então, como Josué adorou esse anjo do Senhor e ele recebeu essa adoração, ali a gente entende que é o próprio Senhor que apareceu a Josué, né? Então, não era um anjo comum, tá certo? Não era um anjo mensageiro simplesmente. Era o próprio Senhor que foi instruir Josué lá em Gilgal para vencer a batalha contra Jericó, né? Isso vai estar em Josué, capítulo 5, verso 13 e 15, tá? Então, quem quiser ler, para entender quem que é o anjo do Senhor, Josué, capítulo 5, verso 13 e 15, vocês vão entender bem, tá? Então, o anjo do Senhor apareceu a Josué lá em Gilgal. E agora também está aparecendo aqui em Boquim, né? E para instruir a Josué e ao povo de Israel. Verso 2. E quando a vós não fazeis concerto com os moradores desta terra, antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizeste isso? Então aqui o anjo do Senhor, é o próprio Deus falando através de Josué, né? Está falando com o povo de Israel. Ele deu uma ordem clara para a nação de Israel, que era para eles destruírem todos aqueles povos, queimarem todas as imagens de escultura, queimar todos os nomes dos outros deuses, tudo que era pecado era para eles eliminar dali e expulsar os povos dali, os que sobrarem, né? Mas eles não fizeram isso. Então aqui o Senhor está fazendo assim: por que fizestes isto? Então aqui o Senhor pergunta para nós hoje, né? Por que você continua pecando, sendo que você ouviu uma ordem direta do teu Deus, seja pela leitura da palavra, seja pela pregação do evangelho na tua igreja, ou por algum amigo seu que te mostrou na palavra o que você está fazendo de errado. Então a igreja ela tem essa função de mostrar o pecado, tá bom?
Nós temos que mostrar o caminho que leva ao Senhor. E quando a gente não faz isso, tanto quando você ouve a palavra e não obedece, ou que você conhece a palavra, mas não ensina ela corretamente, nós estamos em pecado. E aqui o Senhor faz uma pergunta para nós: por que fizeste isso? Por que vocês continuam fazendo isso? Se vocês sabem que idolatria é pecado, tira as imagens de escultura da tua casa. Não vai em igrejas que têm imagem de escultura. É pecado, tá bom? Foi no passado e continua sendo. Está no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Vocês sabem que é pecado, então parem de fazer. Vocês sabem que adultério é errado? Parem de adulterar. Parem de trair suas esposas. Esposas, parem de trair seus maridos. Vamos ser obedientes à palavra de Deus. O Senhor está fazendo. Por que vocês estão me desobedecendo? Vocês conhecem a minha vontade. Por que vocês não praticam? Então vamos vigiar e orar nessa parte, tá bom? Vamos estudar a palavra de Deus e colocar em prática, tá? Porque vocês vão ver a consequência aqui desse pecado, tá? Pelo que também eu disse: não expelirei de diante de vós. Antes estarão as vossas ilhargas, e os seus deuses vos serão por laço. Então aqui está a consequência do pecado, né? Deus deu uma ordem direta: vocês têm que expulsar esse povo daí. Não, não expulsaram? Então aqui vem o castigo, tá? Então esse verso 3 aqui é o castigo do povo de Israel. É o Senhor falando: porque também disse: não os expelirei de diante de vós. Então vocês não quiseram expulsar todos, também eu não vou ajudar vocês mais agora a expulsar. Eles vão ficar aí no meio de vocês. E eles vão ser por laços para vocês. Vocês vão se contaminar com os deuses deles, porque vocês não obedeceram à minha vontade. O nosso Deus, ele deu a terra de Canaã para eles, fez eles vencerem todas as batalhas. Mas aí, em um certo ponto, eles pararam de batalhar. Eles achavam que estava bom e deixou algum dos povos de Canaã ficar lá, não obedecendo ao Senhor. E o castigo é que Deus não ia mais ajudar ele nas batalhas. Ele ia deixar esses povos lá. Mesmo sendo poucos, vocês vão ver durante esse livro de Juízes o estrago que aconteceu por causa de uma desobediência que, aos olhos do povo de Israel, era uma coisa que não tinha nada a ver. Sabe essa frase que estraga muito a vida das pessoas? Ah, isso não tem nada a ver? Ah, isso pode? Ah, acho que Deus estava exagerando. Deus não está exagerando. Deus conhece o futuro. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. O Senhor sabe disso, tá bom? Então, coloque isso no coração de vocês. Se está escrito na palavra de Deus, Deus mandou você fazer, faça que é para o teu bem. Esse povo não entendeu isso. Eles achavam que as terras que eles conquistaram já estava bom e permitiram alguns ficarem lá. E esses povos vão fazer um estrago terrível contra o povo de Israel, né? Verso 4. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Ficaram tristes porque com Deus eles estavam vencendo tudo. Agora Deus falou: ó, eu não estou mais com vocês não. Vocês estão por conta própria agora aí. Vocês não quiseram me obedecer? Eu estava fazendo a minha parte do acordo. Vocês fizeram uma aliança comigo, mas vocês não querem fazer a parte de vocês, então também eu não vou mais fazer, não vou fazer a minha. Acabou. Se vira aí, né? Verso 5. Pelo que chamaram aquele lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. Então Boquim significa choro, tá? Aqui eles sacrificaram ao Senhor. Nosso Senhor tem várias passagens dos profetas falando, né? Que Deus não quer o sacrifício nosso. Ele não quer dor, a pessoa que fica subindo escada de joelho, fica andando de uma cidade para outra para pagar. Deus não se agrada disso. Deus se agrada de obediência, tá bom? Não adianta nada a pessoa pegar uma oferta enorme e levar para a igreja, mas pecar no dia a dia, Deus não recebe essa oferta, tá bom? Então aqui eles sacrificaram à toa, não mudou nada. Deus estava longe deles ainda, tá bom? Verso 6. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herdade, para possuírem a terra. A infidelidade dos israelitas, depois da morte de Josué. Verso 7. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciões que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Então, enquanto Josué estava vivo, e os anciões que Josué ensinou, né, e os juízes e os cabeças de cada tribo estavam vivos, o povo de Israel foi fiel, né? Enquanto tinha alguém que ensinasse eles, ou que punisse eles, caso eles se desviassem, eles andavam no caminho reto, né? Mas depois que Josué morreu, que era o servo de Deus, que levava a palavra de Deus a sério, e os anciões também morreram, o povo começou a se desviar. É a mesma coisa na nossa vida. Se você vai numa igreja que só fala de bênção, de amor, que não mostra o que é errado, que não mostra o que é punição,
a pessoa vai pecar, a pessoa vai fazer o que é errado, porque não tem temor no coração dela. Ela nem sabe o que é pecado, né? Ela nem entende que o que ela está fazendo de errado é pecado, então ela vai continuar pecando. Agora, quando você vai numa igreja que você escuta repreensão, que você se sente mal por ter pecado sujo, e você se arrepende e tem novidade de vida, aí Deus se agrada, né? Então aqui nada mudou, né? Foi assim no passado, o ser humano é sempre o mesmo. Nós cometemos os mesmos erros. Por isso que é importante nós lermos a palavra de Deus, porque Deus conhece o ser humano, porque foi Ele que criou. Então aqui Ele vai sempre nos ensinar como se manter fiéis, tá bom? E também como você se desviar. Então, para se desviar, é só você ir em um lugar que o caminho é largo, né? Como o Senhor Jesus Cristo ensina, que a estrada é larga, leva à perdição. Mas se você for num lugar que o caminho é estreito, que ensina arrependimento, que mostra o que é pecado, que fala que existe um inferno, que aquele que não for obediente vai para lá, aí sim, essa pessoa vai andar pelo caminho estreito que leva à salvação, né? Verso 8. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herdade, em Tinate Eres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais e outra geração após deles, e levantou que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que fizera ao Senhor. Então, depois que morreu aquela geração de Josué e dos anciões, veio uma outra geração. E essa geração não viu os milagres, não ouviu as repreensões. É uma geração igual a geração que a gente está vendo agora, né? Sabe, é uma geração que só vive na internet, que não tá nem aí para nada, que os pais não ensinam o que é certo e o que é errado para os filhos, não põe regras para os seus filhos, aí eles crescem de qualquer jeito. Aí vem a consequência. Perdão. Agora, quando os pais, que nem o Josué e os anciões, ficavam em cima, ensinando, o povo andava na obediência. Mas quando os pais deixam os filhos fazerem o que querem, torna uma geração adúltera que vai se desviar de Deus, com certeza, tá bom? Porque não vai ver milagre, não escuta os milagres que tem na família, porque a família não busca o Senhor, né? Não leva para a igreja, vê o pai só fazendo besteira, a mãe só fazendo coisa errada, vai aprender esses maus costumes com seus pais e vai ser uma geração terrível e vai se desviar do Senhor, né? Então nós temos que dar um bom exemplo aos nossos filhos e ensinar os caminhos do Senhor, colocar regras, colocar limites, para que a próxima geração também venha a servir ao Senhor, tá bom? Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins. Os Baalins é um conjunto. Baal era o deus dos cananeus lá, né? E aqui, esse finalzinho ins aqui é porque era Baal e mais os outros deuses que eles adoravam, né? Aqui vai falar de Baal e de Astarote. Mas tinham várias divindades lá na terra de Canaã que desagradavam a Deus, né? E eles adoraram a todos, né? E deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que o tirara da terra do Egito, e foram-se após de outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles e provocaram ao Senhor a ira. Então toda vez que você se encurva para a imagem de escultura, e as adorando, e não adorando ao Deus de Israel, que é espírito e verdade, né? Nosso Deus, ele não tem uma imagem que o represente, né? Ele é espírito, ele é um Deus vivo. Ele está em todos, ele está em todo lugar. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e o fim. Por isso que não existe uma imagem que o represente, tá bom? Então, se você se encurvar para a imagem de escultura, você está provocando a ira do Senhor contra você, né? E toda adoração, como a gente já viu em vídeos passados, né? Que não vai para o nosso Deus, vai a demônios. Então, o que você está adorando? Toma cuidado com isso, tá bom? Então, se encurva, se ajoelha só perante Deus, que nem Jesus Cristo ensinou. No teu quarto, né? Fecha a porta do teu quarto, dobra seu joelho no chão e fala na sua intimidade com teu Deus, tá bom? Ou na igreja, ajoelha, tá todo mundo buscando em comunhão ao Senhor, sem nenhuma imagem de escultura, buscando o Senhor dos Espíritos, o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né? O Pai do nosso Salvador Jesus Cristo, né? É assim que devemos buscar o Senhor e o adorar. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade, né? Porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e Astarote. E deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após de outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, encurvaram-se a eles, e provocaram ao Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor,
e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Então aqueles povos que ficaram dentro deles, que eram pouquinhos, sem a ajuda de Deus, esses pequenininhos venciam todas as batalhas contra o povo de Israel, porque eles eram acostumados com guerra, né? O povo de Israel só venceu lá porque Deus ajudava eles, senão eles não tinham condição de vencer o povo de Canaã, que era um povo acostumado com guerra, né? Então eles eram fortes, poderosos, tinham cidades fortificadas, estavam acostumados com a batalha. O povo de Israel não, então eles estavam só perdendo aqui, né? Sem a ajuda de Deus. Por onde quer que saíram, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor tinha dito, e como o Senhor lhe tinha jurado, e estavam em grande aperto. Então, um povo que entrou lá vitorioso, com glória, agora estava passando aperto, né? Quantas vezes nós aceitamos a Jesus Cristo e entregamos nossas vidas a Ele, começamos a servir, e Deus começa a nos limpar do pecado, Ele começa a nos ajudar. Aí, de repente, nós, no meio do caminho, nós nos desviamos e pecamos. E aí Deus manda um aperto para nós, né? Porque Ele quer que a gente se arrependa, tá certo? Então muitas vezes vai vir adversidade na nossa vida pelos nossos pecados, por nós nos desviarmos do caminho do Senhor. Então sempre quando você vê alguma perseguição, alguém te prejudicando, alguém te fazendo mal para você, leia a palavra de Deus e veja se a sua vida está de acordo com a palavra. Veja onde você errou e se você encontrar na sua autoavaliação, de acordo com a palavra de Deus, o seu erro, se arrependa, peça perdão a Deus e Deus vai tirar os seus inimigos do seu caminho e você terá vitória, tá bom? Verso 16: E levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os roubaram. Olha aqui então, que o nosso Senhor levantou juízes. Para quê? Para os livrar da mão dos que o roubaram. Então a função do juiz é livrar um povo da impiedade, da injustiça e aplicar a justiça, né? Então essa é a função de um juiz, né? Agora, infelizmente, os juízes nossos aqui pegaram um ladrão condenado e descondenaram ele e colocaram ele no cargo público para comandar um país. Então, infelizmente, os juízes de hoje em dia se desviaram muito dos caminhos do Senhor, né? Eles não estão exercendo a sua função como deveriam. E o Senhor dos senhores, o juiz dos juízes, ele está vendo tudo isso. E ele vai julgar esses juízes maus, né? Porque eles não estão julgando conforme a necessidade do povo, conforme a justiça instruída pela palavra de Deus. Eles estão executando o juízo de acordo com dinheiro, com ideologias e benefício próprio. E eles serão julgados por isso, porque eles acham que eles estão acima de tudo aqui na terra, porque eles estão em cargos de autoridade. Mas tem uma autoridade superior a deles, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele vai julgar esses maus juízes, tá bom? Confiem nisso e orem por isso. Aquele que tem fome e sede da justiça será saciado. E eu creio que em breve Deus estará fazendo justiça contra esses maus juízes, tá bom? Acompanhe as notícias que vocês vão ver, tá? Verso 17. Porém, tão pouco ouviram aos juízes, antes se prostituíram após outros deuses, encurvaram após outros deuses, e encurvaram-se a eles, e depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor, mas eles não fizeram assim. Então eles não fizeram igual seus pais, se desviaram totalmente e foram entregues às suas próprias concupiscências, né? Como está escrito no Novo Testamento, né? Quando a pessoa não quer saber de Deus, Deus entrega a ele os seus próprios desejos. E o resultado disso, o salário do pecado é a morte, né? Verso 18. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz, e o livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, por causa dos que o apertavam e oprimiam. Então aqui é a graça de Deus, né? Então toda vez que o povo era oprimido pelos seus inimigos, mas o povo clamava ao Senhor por justiça, Deus por sua graça, mesmo o povo não sendo merecedor, eles são dignos de castigo porque eles trocaram o Deus vivo pelas imagens de escultura. Deus ficava com dó deles, se compadecia deles, e pela tua graça ele levantava juízes para defender o povo de Israel. E vai ser isso o livro inteiro. O povo de Israel vai pecar, Deus vai mandar um juiz, vai libertar o povo de Israel, eles vão engrandecer o nome do Senhor, depois vão se desviar de novo. E vai ser assim o livro inteiro de Juízes. É o resumo do livro de Juízes, tá? Porém sucedia que, falecendo o juiz, tornavam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após de outros deuses, servindo-os e encurvando-se a eles. Nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: portanto este povo traspassou o meu concerto que tinha ordenado a seus pais,
e não deram ouvidos à minha voz. Tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou morrendo, para que elas, para que por elas provar a Israel se hão de guardar o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram, para que lhe andarem ou não. Então nesse verso 22 está a resposta. Se tem alguém te perseguindo, por que Deus permite pessoas más na nossa vida, né? Pessoas te prejudicando no serviço, na família, na faculdade, na escola, na vizinhança, em qualquer lugar da sua vida. Por que Deus permite essas pessoas? Vou ler o verso 22 de novo, para vocês terem entendimento. Para por elas provar a Israel se hão de guardar o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram, para por ele andarem ou não. Então é prova, tá? Isso é uma provação. Então, se Deus permitiu pessoas más na tua vida, é porque em algum momento da sua vida você se desviou. Aí ele manda um aperto. Se nesse aperto você permanecer fiel a Deus, indo na igreja, lendo a palavra de Deus na sua casa, ensinando a seus filhos e orando e pondo em prática a palavra de Deus, você será vitorioso e Deus vai tirar essas pessoas do seu caminho. Amém? Então é simples assim. Então o verso 22, medita nesse verso para você entender o porquê que você está passando essa prova. E resiste esses dias maus, tá bom? Então Deus vai livrar você dessa pessoa que está no teu serviço te atrapalhando. Deus vai livrar você desse vizinho mau que está te perturbando. Deus vai livrar você desse familiar que está te incomodando. Deus vai converter ele ou vai tirar ele de perto de você, tá bom? Mas Deus vai guardar os que são fiéis. Seja fiel a Deus, honra os mandamentos do Senhor, guarda eles, põe em prática. E santo é Deus, Deus vai livrar você desses homens maus, porque você vai passar no teste, vai passar na aprovação. Agora, se você continuar pecando na sua aprovação, Deus vai te apertando mais e mais. Então, vigie e ora, tá bom? Verso 23. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as desterrou logo, nem as entregou na mão de Josué. Então aqui nós terminamos o capítulo 2. Então, vocês entenderam que o anjo do Senhor é o próprio Deus que veio falar com Josué, porque ele recebeu adoração, né, lá em Gilgal. Também nós aprendemos a função do juiz, que ele tem que executar a justiça, livrar o povo dos roubadores, né? E trazer justiça àqueles que são prejudicados. E nosso Senhor Jesus Cristo ele veio isso, ele veio nos trazer a justiça. Porque todo aquele que é oprimido, qualquer causa que você tiver nas mãos do Senhor, o Senhor Jesus Cristo ele vai te defender, ele vai dar a sua causa, tá bom? Eu queria que vocês estudassem na casa de vocês a parábola dos lavradores maus, porque tem tudo a ver com este capítulo aqui, para vocês entenderem muito bem como que Deus julga essas pessoas más que não se arrependem e que julgam com injustiça, tá? Porque Deus vai dando oportunidades para as pessoas se arrependerem, né? Mas todos os profetas morreram, todos os juízes que se levantaram venceram o povo de Israel, venceu os inimigos de Israel, e depois vinham morrer esse povo, aí eles se contaminavam de novo. E veio o nosso Salvador Jesus Cristo julgar por nós e foi morto, mas ele ressuscitou. Então todos os juízes, todos os profetas, todas as pessoas de Deus que julgaram a nação de Israel foram mortos. Mas o nosso Deus enviou seu Filho e ele vive para sempre. Ele vai julgar nossas causas para sempre, tá bom? Agora nós temos sempre um defensor, né? Aqui esses juízes eles se levantavam, mas quando eles morriam, esses juízes, o povo se contaminava novamente e era apertado novamente. Mas agora Jesus Cristo quebrou esse ciclo, porque ele é eterno, ele é para sempre. Então todas as suas causas sempre vai ter um juiz para te defender. Amém? Essa é a palavra para nós. A parábola dos lavradores maus está em Mateus, capítulo 21, verso 33 e 46. Leiam na casa de vocês, tá? Mateus, capítulo 21, verso 36 até o 46. Essa é a palavra para nós hoje. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Julguem com justiça na casa de vocês, no seu serviço, onde vocês estiverem, porque vocês são a igreja de Cristo Jesus. E todos nós temos que julgar as causas aqui na terra, como o apóstolo Paulo ensinou no Novo Testamento, né? Que a igreja ela vai julgar os anjos. Vocês não sabem que vocês vão julgar os anjos, né? E os ímpios também, que se corromperam e serão julgados naquele último dia, quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Deus abençoe a todos. Orem Deus por mim e pela minha família. Deus seja sempre hoje eternamente louvado. Em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém.